Vamos falar de casos pseudo-reais. Eu não vou falar reais, né? Porque a gente fala se o caso é real. Se for real, tá provado, então a assombração existe, acabou, né? Verdade. Tu pode falar que é real. É pseudo-real. Essa atriz, a Jean Harlow, ela morava junto com um marido que era abusivo com ela, que era o Paul Byrne. Vocês estão vendo imagens aí, né? E essa história, cara, ela é bizarra. Aqui é a Jean Harlow e o Paul Byrne, olha aí. Naquele ano, em 1932, enquanto eles moravam nessa casa, a história é pesada, hein, gente? A classificação do vídeo é 18 anos. Paul Byrne tirou a própria vida em frente a um espelho. O mordomo encontrou o corpo e ligou pra MGM. Ok. Que isso? Você encontra um corpo na tua casa. O cara não ligou pra polícia, ele não ligou pra ambulância, ele ligou pro estúdio, MGM. Enfim, ele ligou pra MGM. Isso fez muita gente acreditar que não foi um suicídio. Como o cara era abusivo com a mulher e ele foi encontrado o corpo pelo mordomo, e o mordomo, ao invés de ligar pra polícia, liga pra produtora, o pessoal começou a acreditar que tinha sido um assassinato. Logo depois disso, a Jean se mudou e morreu pouco tempo depois, aos 26 anos de idade. Caraca, ela tinha 26 anos, mané? É porque na época não tinha esse produto, né? Aí, em 1963, se mudou para essa casa um cabeleireiro famoso de celebridades, de artistas e tudo mais, chamado Jay Sebring. Deixa eu ver se tem foto dele aqui. Eu achei que ele ia falar David Brasil, né? Muito pouco. Ele foi muito morar pouco. lá, cara. Jay Sebring, cabeleireiro de artistas e famosos. E pra você que não tá reconhecendo, essa é a Sharon Tate. Quem conhece esse nome já faz ideia do que é e quem é essa pessoa. Eles foram morar juntos nessa casa, eram um casal. Pouco tempo depois, Sharon Tate largou o cabeleireiro para se casar com o Polanski, o famoso e polêmico diretor de Hollywood, Roman Polanski. Mas o casal lá do cabeleireiro e a Sharon Tate continuaram muito amigos, muito próximos. Ela tinha 26 anos e, grávida de Roman Polanski, estava numa festa, não nessa casa, mas em outra casa, com o cabeleireiro e outros amigos, quando o grupo do culto do Charles Manson invadiu a casa e matou todo mundo. Se você não conhece essa história, é a história do Charles Manson e por que o Charles Manson foi preso e passou a vida inteira preso até morrer recentemente. Muita gente começou a associar o fato dela ter morado naquela casa com uma maldição que acompanha as mulheres que vão morar nessa casa. Porque você vê, a mulher que era do cara que se matou em frente ao espelho, morreu logo que saiu. Essa mulher saiu e morreu logo em seguida, as duas com 26 anos. E a própria Sharon Tate tem registros de entrevistas dela falando que quando ela morou naquela casa, ela teve acontecimentos bizarros. Ela disse uma vez que quando estava dormindo sozinha na suíte principal, viu uma imagem de um homem pequeno e assustador. Desculpa de novo. Era o Marcel. E os amigos da Sharon Tate dizem que ela tinha certeza que aquela casa onde ela viveu com o cabeleireiro tinha o espírito do Paul Byrne, o cara que se matou em frente ao espelho. Agora, a mais bizarra. Alguns anos depois, outro casal foi morar na casa, nessa casa assombrada, e os dois foram encontrados mortos na piscina. Com 26 anos? Não, não, dessa vez não. Então assim, é assombrado ou não é? Eu não sei. Piso nessa casa? Nem f... Mas nunca. Próximo caso. O Hospício Não sei ler. Allegheny. Olha, já começa aqui, olha isso. Só de ver essa foto aqui, você já fala por que construíram lugares assim no mundo, né? Esse hospício foi inaugurado em 1864 e ele foi construído para comportar 250 pacientes só. E quando ele foi construído, foi para ser um lugar incrível, porque ele foi idealizado pelo Dr. Thomas Story Kirkbride. Famoso. É Kirkbride. Teve um errinho de grafia no roteiro. Que queria fazer um tratamento revolucionário para ajudar pessoas que sofriam de transtornos mentais. Esse cara aqui, ele queria de fato revolucionar a medicina para fazer as pessoas evoluírem, melhorarem e acabar com preconceito com pessoas que eram consideradas loucas na época, né? Então você tem imagens aqui, ó, como é que era aqui, ó. Capa do Black Sabbath. Black Sabbath, Na capa, assim, Cara, de cara. você tá ouvindo, tá Isso. trovejando lá fora. É, Você não, mostrou sim, o exorcista, na hora. mostrou. Isso é trovão? Moleque. Que isso, Do mano. nada, tava um sol Abriu a de foto. 40 graus. Olha aqui o hospício, ó. A colorida fica melhor. Outra cara. Colorida Bota em fica... preto e branco então, produção. Porque tudo em preto e branco é assustador. Pô, eu achei né? maneiro, cara. Porém, em 1881, começa um surto de diagnóstico de doença mental. Foi uma época muito bizarra da humanidade. Era muita gente indo para o hospício. E esse lugar, que foi criado para caber 250 pacientes, passou a
abrigar 750 pacientes. Que isso. Chegava em quartos que só cabia uma pessoa, colocavam 4 ou 5 pacientes no mesmo quarto. Que doideira. Começou a faltar alimento, começou a faltar água, os pacientes começaram a sofrer com desnutrição. Então, você imagina o paciente com um diagnóstico de doença psiquiátrica, passando desnutrição, dividindo o quarto com 5 pessoas. Caraca, eu tô parecendo a história do Bruno, mano. E pior que eu nem tô exagerando, a história do Bruno quando ele morou numa kitnet com 5 homens. Mano. Tu lembra disso? Calma. Só não tinha diagnóstico de Não doença tinha psiquiátrica, mas... diagnóstico, não. Mas que tinha. Continuou o hospício, a coisa foi piorando, problema sanitário, cocô no chão, xixi por todo lado, tudo sujo, tudo podre. Em 1950, já eram 2.600 pacientes. Que isso? Ah, não. Para um lugar para 250. Condições inumanas. Os mais problemáticos ficavam trancados em gaiolas dentro do hospício. Que A situação isso? era terrível. Até que começaram um projeto de lobotomia, que para quem também não sabe, ocorreu mais ou menos ali no meio do século, um projeto que lobotomizava as pessoas. Às vezes faziam até com picador de gelo, inclusive. Tá ligado que até o começo dos anos 80 faziam isso. Até o começo dos anos 80. Existiu um cara que ele criou um carrinho que ele ia rodando os Estados Unidos oferecendo lobotomia pra crianças, pra todo mundo. Então o pai chegava, a criança fazia muita bobagem e tal, levava a criança, o cara ia lá, arrancava um pedacinho do cérebro da criança, ela passava o resto da vida lobotomizada. Eles chegaram a ter mais de 4.000 pessoas lá, tá? Milhares de lobotomias foram realizadas, inclusive diz aqui que foram mais de 4.000 lobotomias realizadas nesse hospício. E em 1994, fechou. O Brasil ganhou o Tetra e o hospício fechou as portas. Parte do terreno do hospício virou cemitério, inclusive pros pacientes que morreram dentro do hospício, que foram muitos. E o lugar é considerado assombrado. Muitas pessoas que passam lá falam que presenciam almas de antigos pacientes, gritos, sons de dor sendo ouvidos o tempo inteiro pelos corredores abandonados do hospício, que a gente vai ver agora que realmente, meu amigo, as imagens... Olha só a foto. Você vê que preto e branco tudo parece que é aterrorizante mesmo, né? Sim. Demais, olha só. Aí, beleza, né? Isso aqui, inclusive, gente... Não se salva. Mas o bizarro é o seguinte, enquanto eles estavam lá, o lugar já devia estar assim. Olha pra cá. Bizonho. Agora eu vou botar ela preto e branco pra ver como é que vai ficar. E aí vai estar no vídeo. Imagina os pacientes vivendo nessas condições aqui, porque isso aqui não é só porque foi abandonado. Na época, era um monte de gente fazendo cocô, xixi, arrancando as paredes e tal. Meu Deus. Olha isso, cara. Olha o estado. Não vou te dizer que eu procurei apartamento recentemente, uns assim, nessa condição, e o aluguel altíssimo. Tá sinistro. E aqui, ó, razões pra pessoa ser internada. A maioria não tinha nada. Era sério, a pessoa chegava lá, tipo... Aqui, ó, um dos motivos, vida imoral. Que isso? Tá vivo. É tipo, vida imoral, a pessoa gay, ia pro hospício. Para. Inveja e religião. Preguiça. Não, peraí, inveja e religião como a mesma categoria, né? Inveja e religião. Preguiça é uma categoria de internação. Meu Deus. Menstruação desregulada. Ah, não. Menstruação desregulada, cara. Deranged significa insano ou louco, então aqui é mais provável que isso signifique loucura causada por ciclo menstrual. Cara, enfim, se a gente ficar aqui, é muito motivo imbecil que as pessoas eram internadas em clínicas psiquiátricas. E essa foto que mostra os pacientes reais no asilo antes da coisa degringolar, né? Mas você vê que já tava cheio. E o último caso, The Sallie House. Sallie House aconteceu no Kansas, na cidade de Atchison. E simplesmente é uma casa super simples que dizem que é o covil que abriga um espírito demoníaco. Então vamos descobrir essa história. Nos anos 90, foram morar lá Deborah e Tony Pickman. Eles alugaram a casa e começaram a falar que as luzes piscavam, tinha aparições, umas vozes desconhecidas, possessão, né? As pessoas ficavam possuídas, tinha marcas. Começaram a ter marcas de queimaduras em lugares aleatórios do próprio corpo. Olha até onde eles chegaram. Ainda não se mudaram. Você acorda um dia, tem uns cigarros apagados na tua virilha. Ah, tá. Achei que era de sol. Não, marca de queimadura no corpo. Em Bangu, essa casa. Que você acorda pode às vezes ser. sempre queimado na parte. A pessoa aparece com marca e não sentiu a dor ali no momento? Bruno, não sei, Bruno. Assim, a pessoa tá alegando isso aí. Mas enfim, o Tony dizia que sentia o peito e o abdômen dele sendo arranhado. Espírito sexual. Espírito traquino. Não, gente. Espírito traquino. Todas essas coisas teriam sido obra de um espírito de uma garotinha chamada Sallie. Por que tem que ser sempre uma garotinha? Antes, morava uma outra família, Bobby e Colleen Humbird.
E eles tinham uma filhinha chamada Heather também. Eles também confirmaram que viram e ouviram a Sally. Essa menina, Heather, inclusive, tem registro dela dizendo que a Sally era amiga imaginária dela. Ela interagia com a Sally todo dia, conversava com ela, não sei o que e tal. Era amiga imaginária da menininha. A história da casa é de 1870, quando um médico morava nela e fazia consultas e cirurgias dentro da casa. Em 1870, você imagina as condições das cirurgias. Uma mãe, um dia, desesperada, procurou o médico com a filha, Sally, passando muito mal. Esse médico viu que era apendicite e decidiu ali mesmo fazer a cirurgia para a retirada do apêndice da menina, em 1870, na sala. Matou a menina. A menina morreu, o procedimento aparentemente foi feito muito mal, ele nem esperou a anestesia da época fazer efeito. E anos depois encontraram vestígios de rituais satânicos no porão dessa casa. Eita. Investigadores e pesquisadores paranormais dizem ser extremamente difícil ficar dentro dessa casa, que o lugar emana uma energia violenta negativa. E eles dizem que os aparelhos que pegam sons, que nem aquele Phasmophobia que a gente usa, já captaram vozes e sons ecoando nos corredores. Aqui a casa. Tá maluco. Aí você pensa assim, né? Cara, que história, mané. Que história. Deve ser difícil mesmo. Essas bonecas. Esse ritual ali, né? Esse é ritual. Acontecendo ao vivo. Você fala, deve ser... Aí, ó. Deve ser difícil mesmo você visitar uma casa dessa e tal. Aí vem a última linha do nosso roteiro em relação a essa história toda e em relação a essa casa. Sabe o que essa casa é hoje? Um ponto turístico que você pode agendar visita com guia e fazer até visita noturna pagando dinheiro. Ufa, achei que era o próximo estúdio do Felipe Neto, moleque. Acho que é o próximo lugar onde a gente vai passar a gravar vídeo. A gente deveria ir. Aí já acabou a história pra mim. Pronto, acabou. É tipo, pra mim agora a gente inverte. Se começar dessa linha da última e for voltando a história, tudo que a gente vai ver é a história de alguém que tinha essa casa velha, não sabia o que diabo fazer com isso e inventou uma história. Justo. Faz sentido. É isso, gente. Muita gente cria essas histórias assombrosas e tal pra vender pra pessoa ir visitar. Então, quando tem cobrança pra você visitar e conhecer, é mentira, gente. É óbvio que é mentira. É óbvio. Desconfie. Não caiam nessas palhices. Tem ninguém cobrando lá pra entrar no hospício. O hospício é real, a história é real. Tudo que aconteceu dentro do hospício é real. É assombrado hoje em dia? Provavelmente não. Mas não tem ninguém cobrando pra entrar lá. Então a história é maneira, a história é real. Mas essa última, você perdeu tempo assistindo.